Antes de iniciar, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou parda, me considero parda, tem pessoas que dizem que eu sou branca, mas eu me considero parda. Uso óculos, cabelos até em cima do ombro, meio ondulado nas pontas. Estou com a blusa amarela. Ao fundo tem um armário, alguns quadros na parede, certo? E hoje estou muito feliz por estar aqui com todos vocês, principalmente estar mediando a palestra da professora Antônia Diniz, que tive o prazer de vê-la em outro momento, em outro evento, estava só assistindo, e fiquei muito feliz quando fui convidada para estar fazendo essa mediação, Antônia. Obrigada. De nada. A nossa palestra desta tarde, ela inicia agora às 14 horas, né? Está prevista até às 16, e tem como título o tema Espaços Educacionais, Inclusão, Discurso, Prática e Capacitismo. A Antônia Diniz é a nossa palestrante, ela está, neste momento, mora, né, no Acre, né? Está um pouquinho um fuso horário diferente do nosso, teve que fazer um esforço de se preparar uma hora antes, e estamos felizes pela sua disposição também, Antônia. A Antônia, ela possui graduação em Letras pela Universidade Norte do Paraná, UNOPA, também é especialista em Educação Inclusiva, mestre em Educação Profissional Tecnológica pelo Instituto Federal do Acre, e é servidora da Universidade Federal do Acre, atuando como técnica em assuntos educacionais. Tem experiência na área de educação, com ênfase em orientação educacional e ensino de pessoas com deficiência visual. Então, Antônia, desde já estamos agradecidas, né? Somente em nome da Lívia, da coordenação do NAP, né, que fez o convite a você, e você aceitou feliz o aceite, né, do convite, né, que a Lívia fez o convite, e estamos também muito agradecidas pelo aceite. Então, eu deixo a palavra com você, para você se apresentar. Vocês estão me visualizando bem? Sim. E vocês... tudo bem. Boa tarde a todos, né, agradecer pelo convite, porque toda vez que se trata de inclusão, né, do processo de inclusão, eu pelo menos fico muito grata, né, porque é um processo um tanto árduo, não só para as pessoas com deficiência, mas para, né, todo mundo que escolhe trabalhar nessa área, né, ou se depara, porque às vezes não é uma escolha, acontece por situações variadas, mas para mim é um momento assim gratificante, porque, como eu costumo dizer, é um momento que eu posso gritar por muitas pessoas que não tiveram oportunidade de dizer, né, de falar sobre si, sobre seus sonhos, sobre suas dores, né? Tantas pessoas que lutaram antes de mim e que estão lutando hoje. Então, é em nome dessas pessoas e em respeito àquelas que não passam pelas nossas dificuldades, mas que abraçam essa causa. Então, eu sempre fico muito grata quando sou convidada. E eu sou Antônia Diniz, né? A minha apresentação a Lidiane já fez, e a apresentação profissional, né? Mas eu me coloco também como o lado pessoal. Essa parte eu sempre coloco que sou uma pessoa que já nasci com deficiência visual, tenho baixa visão desde o nascimento, e eu nasci no Seringal, né, aqui do Acre. Vocês que, né, quem está mais distante, mas quem é de Rondônia já tem, assim, culturalmente já conhece também a história, né, dos seringueiros, da borracha e tantas situações que se trata aqui da Amazônia. E aí, no meu caso, não é diferente de muitas pessoas, né? Quantas pessoas não sofreram até mais que eu, mas eu fui registrada aos 16 anos de idade, né, por falta de acessibilidade mesmo. Na época não era pela minha dificuldade visual, mas a falta de recurso, toda uma questão, né, familiar, que era bem típico da época. E aí eu comecei a estudar, assim, informalmente.
eu tinha acho que uns 14 anos, aprendi o alfabeto com a minha mãe, e depois eu tive a oportunidade de ingressar assim, para estudar mesmo, eu já tinha 20 anos, né? Eu comecei na escola especial. Eu costumo dizer que eu tive a sorte de passar pela escola especial, quando já estava no finzinho ali pelo ano 2000, 2001, aqui no Acre. E aí eu fui para a escola comum, viver o momento do itinerante, né? Da escola integrada, vamos assim dizer, né? Aquela questão da integração. E aí, agora no processo de inclusão, como estudante, como profissional, né? Hoje já terminei o mestrado, mas né, a gente segue estudando. E aí, assim, são muitas experiências. Em todos os lugares você aprende. Tem muitas coisas boas e tem outras ruins, né? Nada é em vão. Então, a escola especial tem a sua contribuição, o ensino na integração também, e na era da inclusão, mais ainda, né? Na minha opinião. Então, a nossa discussão hoje é sobre os espaços educacionais, inclusão, discurso, prática e capacitismo. Então, por que eu fiz esse paralelo, né, de temáticas, né? Escolhi um tema grande para ir subpondo os demais. Então, os espaços educacionais, eles são variados, né? Podem ser formais e não formal. Então, eu né, até trouxe, você pode passar, você está apresentando, né? Aí você vai dizendo, por gentileza, do que se trata, tá? A imagem, né? Você colocou uma oca, né? Foi a primeira imagem, certo, Lídia? Isso. Antônia, sou eu, a Lívia, tá? É Lívia, oi, Lívia. Eu pensava que era Lidiane, desculpa. Eu projetei aqui a tela, tá? Eu entrei agora na palestra e eu vou te falar qual é o primeiro slide. Tá escrito assim, o que são os espaços educacionais e tem uma oca, né? Assim, parece uma oca. É uma casa, um espaço, né? assim, isso. Com árvores ao redor. Morada, né? O lar dos indígenas, né? Aqui da Amazônia. Ainda existe, né? No alto dos rios ainda existe, tá? Esse tipo de moradias. Então, por que eu trouxe, né, essa moradia antiga para representar um espaço educacional? Por quê? Porque, de acordo com né, os grandes pensadores da educação e da educação inclusiva, como o Camargo, 2017, ele se posiciona em relação aos espaços educacionais. E o primeiro espaço educacional é a nossa casa, nossos primeiros professores são os nossos pais. Então, quis ilustrar que, por mais simples, né, por primitivo que seja, o primeiro espaço educacional é a nossa casa. Trata-se de um espaço informal, mas eu diria que um dos melhores, né? Dependendo da família que você nasce. E aí, a próxima imagem, Lívia, por favor. Isso aí, a próxima imagem tem as duas figuras das crianças fazendo atividade física, com bicicleta ergométrica, né, com bastante materiais aí para se exercitar. E na outra imagem tem uma pessoa de frente para o sol, né, fazendo uma posição assim de yoga e refletindo o horizonte. Exatamente. Então, assim, gente, deixar claro, quem selecionou as imagens fui eu. A minha baixa visão, quando eu me aproximo bem, eu consigo visualizar, tá? Então, estou deixando aqui para vocês descrever, para que haja, né, até para os que estão assistindo, para as pessoas com baixa visão e com cegueira que possam estar assistindo, e principalmente para os professores, que quando eles né, vão para a sala de aula, eles já têm uma certa noção né, da descrição das imagens, tá? Então, eu quis trazer esses espaços educacionais porque o ambiente do esporte é riquíssimo, né? É um espaço informal, mas é muito educativo. No espaço que se pratica o esporte, não se leva apenas uma bola, não se leva apenas uma raquete, mas se leva todo um ideário de comportamento, de sociedade, de cultura. Então,
é muito rico esse espaço, né? Os espaços comportam os esportes e eles são, sim, espaços educacionais, né? Informais. E esses espaços informais, né? Essa questão do yoga, por exemplo, leva toda uma meditação, né? Você reflete, né? Sobre a sua vida, sobre a sua realidade, sobre o que você gostaria, sobre o que você, enfim. Você tem toda a liberdade para escolher e para pensar naquilo que você vai te relaxar, né? Traz um relaxamento. Essa é a proposta do yoga. Então, eu quis trazer para que a gente pudesse refletir sobre as imagens. Aí se pensa, a pessoa com deficiência não pode trabalhar com imagem, mas a pessoa tem baixa visão e trouxe imagens. Podemos sim, desde que essas imagens possam ser audiodescritas, desde que os participantes possam contemplar. Eu, como pessoa com deficiência, eu não posso trazer só para mim, não sou só eu que preciso, o meu público não é eu, o meu público são vocês. E dentre, né, as pessoas que enxergam bem, há as pessoas que não enxergam bem, mas isso não vai deixar essas pessoas desassistidas, desde que se preste a acessibilidade necessária, né? Então, eu quis trazer essa questão dos espaços educacionais para a gente fazer essa reflexão, das imagens também, para a gente fazer essa reflexão sobre o que é educação, sobre o que são os espaços educacionais, onde a educação acontece, de que tipo de educação se fala, né? A que tipo de educação a gente pretende, né, discutir, a gente pretende chegar. Então, é nessa perspectiva que eu quis trazer essas imagens e essa reflexão para que vocês também possam compreender que nós, pessoas com deficiência, não estamos limitados a apenas ouvir, né? Mas o fulano só ouve. Não, a gente não só ouve, a gente analisa, faz reflexão, a gente só não vê. É diferente de dizer o fulano só ouve, ou então o fulano só enxerga, mas não ouve. Então, assim, são várias questões que a gente precisa, né, repensar. E aí eu quis trazer esses espaços educacionais, né, do ponto de vista do informal, que até os anos 80 não eram valorizados e nem tidos como válidos, né? De 90 para cá é que começou a se pensar nesses espaços como ambientes de capacitação profissional, né, como setores que ofertam cursos de qualificação, como uma roda de conversa entre amigos, em qualquer ambiente. Isso é educação, as pessoas vão trocando conhecimento. Então, é muito maior, né, do que um prédio, é muito maior do que uma escola, né? Pode passar, Olívia, o próximo, por favor. Próximo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Antônia? Ah, tá. Sim, sim. Tá, a próxima imagem é de duas crianças, né? Um desenho, me parece, na frente de uma escola. Isso. Então, eu quis trazer a escola formal, né? Eu acredito que essa daí auto se descreve para os que enxergam, para os que não enxergam. É uma escola, né? Aparentemente de crianças, né? Uma escola infantil, tem uma criança, né? Representação de uma criança sem uma imagem clara, né? Para a gente não ter problemas nenhum. Então, eu quis trazer essa imagem de uma escola que ela tá. Você pode falar as cores, tá, Lívia? Assim, a escola, o prédio da escola, né? Ele é laranja, a maior parte, com janelas azuis, tem uma porta central, azul e marrom, e tem um telhado meio marrom, assim, né? Com a frente tem um pátio, né? E as crianças brincando em algumas árvores também. Isso mesmo. Então, assim, você percebe que num ambiente formal, esse é os ambientes formais, institutos, escolas, seja particular, seja governamental. Então, são vários, né, ambientes de educação formal. E aí, por isso que eu quis trazer, para a gente fazer essa diferenciação clara, porque as imagens, né, falam, como se diz, as letras, elas às vezes se embaralham, mas as imagens não. Né? As imagens, por si só, elas falam quando vistas e quando descritas. Então,
quis trazer essa diferenciação, porque realmente, para mim, isso foi uma coisa que eu aprendi a, não vou, né, não tenho vergonha de dizer, há poucos anos, acho que tem uns 4, 5 anos que eu comecei a ler sobre espaços educacionais, até pela questão da forma que eu gosto, né, das leituras de Camargo, então ele, na área da inclusão, ele se posiciona muito sobre os espaços educacionais, sobre as formas, né, de se fazer, se educar, né, porque as pessoas ninguém educa ninguém, as pessoas se educam a partir das interações, né, como já diria Freire. Então, esse pensar sobre os espaços eu vejo como sendo muito importante. E por que eu quis trazer essa parte dos espaços? Por quê? Onde se dá a inclusão social? Nos espaços educacionais, né? E aí esses espaços eles se estendem, né, para o âmbito do trabalho, que no caso principalmente os espaços não formais. Então ele se estende para várias áreas da sociedade. E aí é nesses ambientes que se dá o processo de inclusão, certo? Então vocês percebam que um tema leva ao outro. E agora a gente entra no âmbito da inclusão. Pode prosseguir, Lívia. Ok. Agora o próximo slide tem uma pergunta: o que é inclusão? E algumas imagens de alunos, crianças, né, de mãos dadas, unidos pela inclusão. Temos um coração também com o símbolo do autismo, que é o quebra-cabeças. E no centro tem a figura, né, a imagem de uma pessoa sentada na cadeira de rodas. E abaixo tem um outro símbolo também da inclusão, que ele é em azul, é um símbolo, um círculo, né? E os três falam, né, da questão da inclusão. Um círculo como se tivesse um homem de braços abertos, né, tocando nas bordas, né, desse círculo, como se pudesse abarcar o mundo, né, essa inclusão fosse de todos e feita para todos e com todos, né, como diria Mantuan. Certo? Então, assim, por que eu quis expressar mais em símbolos? Para que vocês possam fazer essa análise. O símbolo da inclusão é esse, né? As pessoas misturadas, cada um com as suas dificuldades, mas dentro do respeito, né? Dentro da diversidade, convivendo com a diversidade. Essa é a proposta, né, da inclusão. O outro símbolo, o que eu vou falar por último, né, esse que traz a questão do autismo, mas esse de acessibilidade, esse símbolo do círculo, ele representa, né, universalmente a acessibilidade. Né, porque as maiores barreiras que a gente enfrenta, né, são as maiores barreiras que a gente enfrenta, são as de acessibilidade, principalmente curricular e atitudinal. Né, são barreiras que dificultam quem já tem muitos percalços, né, na caminhada. Esse símbolo de coração, quero chamar a atenção para vocês que eu peguei de propósito. Percebam que dentro desse coração há vários símbolos que indicam o processo de inclusão, é o símbolo do autismo e tal. Mas por que um coração? Para você que está de fora, que não tem deficiência, você fala, ficou tão bonito, né? Trouxeram o coração, esboçaram dentro de um coração, e o autismo está agregado, né, ou centralidade nesse símbolo. As imagens, para mim, elas dizem muito, embora eu não tenha a habilidade de vê-las, né, de muito longe ou de até perto, dependendo do tamanho, eu tenho que ficar com o rosto muito próximo para poder ver, e se tiver muitos detalhes, não consigo fazer essa descrição, mas elas dizem muito porque eu vejo elas além, né, apenas do físico. Eu enxergo nas imagens, porque eu sou uma licenciada em língua portuguesa e eu sou apaixonada pelos significados. Então, às vezes, até dependendo do ambiente, eu gosto de contextualizar as coisas que a pessoa esteja do outro lado e esteja sentindo aquela ambientação de acordo com o significado real das coisas, né, da palavra. Então, veja que esse coração,
para quem está de fora, ele é maravilhoso, lindo. Para mim, ele é muito ruim. Porque é como se, para a pessoa com deficiência ser aceita, as pessoas têm que ser boazinhas, as pessoas têm que ter bom coração, né? Vejam bem, são mensagens que chegam para mim quando eu vejo um coração trazendo símbolos. É como se a pessoa precise renascer dentro de si, se quebrar para poder me ver como gente, para poder, nossa, para eu acreditar naquela pessoa, para eu conviver, para eu entender que aquela pessoa é capaz, eu tenho que ter bom coração, eu tenho que puxar isso da minha alma, vocês entendem? Então, isso para mim, quando eu vejo esses símbolos de muitos amores, por trás eu sinto muitas dores, né? Dores daqueles que, assim, imagine você chega na sua casa, você está num relacionamento difícil com seu filho, e aí seu filho quebrou todos os protocolos, não quer mais, né, aceitar nada que você coloca, e aí você ter que pensar, nossa, meu filho era tudo na minha vida, hoje eu infelizmente vou ter que me afastar do meu filho. Então, assim, isso aí é uma ligação de coração, né? De filho, mãe, pai. É uma coisa que realmente dá para compreender, porque você vai mudar todo um percurso, vai sofrer demais e vai ter que se ressignificar. Por exemplo, um filho que ameaça de matar um pai, né? Assim, um exemplo grotesco. Mas aí você vai realmente ter que se desfazer do que você era para você né? Mas para você se desfazer do que você era, para você ver uma pessoa com deficiência como gente, você precisa, né? É como se a gente não coubesse naquele ambiente, naquela sociedade, vocês entendem? Então, esse pensamento, para mim, ele é muito, muito ruim, muito negativo, entende? Então, é por isso que eu trouxe essa reflexão sobre esse coração, que não se trata de vínculos, né? De vínculos, de amores. Por isso eu dei esse exemplo aqui bem, assim, grotesco, para vocês situarem onde é que eu estou querendo chegar. Não precisa disso. Nós somos sujeitos sociais, pessoas que, né, agem com defeitos e qualidades, assim como todas as pessoas. Só que a gente ainda tem mais uma dificuldade, né? A gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de caminhos para poder chegar naquilo que vocês chegam com mais facilidade, entre aspas, né? Tem gente que pode ter tudo, mas nem chega. Mas, enfim, é nessa perspectiva que eu trouxe essa reflexão sobre esse símbolo de coração, sobre, às vezes, você fazer aquele laço, aquele negócio do abraçar, sabe? Isso, para mim, incomoda, não vou mentir, incomoda. Porque eu tenho, né, 1001 defeitos, como todas as pessoas têm, mas eu não me vejo assim, como se a sociedade não me coubesse. A sociedade precisa apenas ela se respeitar e compreender que a sociedade, que o mundo, que o ambiente não é dela, é de todos. E que as pessoas com deficiência, elas são também sociedade. E o que a gente precisa pensar em relação a tal inclusão, né? Essa inclusão, ela não é apenas para as pessoas com deficiência, ela é principalmente para as pessoas que não se sentem iguais às outras, né? Tem pessoas que elas se acham acima da sociedade, então ela precisa voltar, repensar os seus conceitos e se colocar nesse ambiente igual a todo mundo. E a questão da educação inclusiva. Educação inclusiva, se fala de educação inclusiva, mas toda vez que você digita inclusivo, digita inclusão, só aparece pessoas com deficiência, né? O que não corresponde com a realidade. A inclusão, a questão da educação inclusiva é para todos, não é apenas para as pessoas com deficiência, né? Então, essa questão da inclusão em si, é isso que eu trouxe para a gente pensar sobre o que é inclusão. A inclusão que está acontecendo, ela existe na prática ou apenas no discurso? Outra coisa que eu trouxe para a gente refletir também nessa tarde. Por isso eu trouxe a questão do discurso. O discurso,
para mim, que sou da área de línguas, né, ele é muito potencializador de qualquer situação, de qualquer ambiente. E na inclusão, esse discurso tem sido fundamental, tem sido o adereço, né, mais colorido possível. E aí, como diria, né, o Fiorin, em 2012, eu sempre gosto de me basear nele, que eu gosto muito, né, um excelente linguista, ele diz que o discurso perpassa o concreto e adentra-se nas abstrações. E nessas abstrações cabe o meu querer dar sentido. Então, eu quero dar sentido que a inclusão ela existe. O sistema educacional ele quer dar sentido que isso existe, que as pessoas com deficiência são acolhidas, que os núcleos de acessibilidade estão preparados, que os professores é quem não estão preparados. Então, assim, toda mensagem que o sistema maior quer passar, ele se vale do discurso. Toda mensagem que a gestão institucional quer passar, se vale do discurso. Então, o discurso ele é muito rico e capaz, né, dinâmico, de flexibilização multi. E dentro disso vem a alienação, vem o descaso, mas ele faz um colorido, meu irmão, como se diz aqui no Acre, que você se perde, você acredita, entende? Então, assim, mas eu fico pensando, é ruim falar do discurso? Não, o discurso é maravilhoso, se não fosse ele, seria muito difícil conviver numa sociedade, numa realidade, principalmente brasileira, ainda em tempos pandêmicos, como a gente está vivendo. É muito mais fácil dizer que o problema da mortandade no Brasil se deu exatamente porque as pessoas morrem, né? O discurso ele tem esse potencial. As pessoas morrem mesmo, hoje ou amanhã elas vão morrer. É muito mais fácil usar isso do que dizer a incompetência matou, a incompetência do governo matou milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas. Só que é muito mais simples usar o quê? O lado fluidor do discurso, né? Porque o discurso ele é muito rico, ele é pensado a partir de quem fala, para quem se fala e do que se fala. Então, ele é projetado, ele pode ser na sua forma primitiva, né, de fala, e na sua forma variada, que já é a partir da escrita, da reprodução do ideário de outrem ou de si mesmo. Então, partindo desse princípio, eu quis trazer também essa discussão sobre discursos, tá? Porque a capacidade discursiva ela é muito grande do ser humano. E esse discurso, ele camufla a realidade. Então, dentro dessa perspectiva que eu fiz, né, nesse elo de inclusão, espaço educacional e inclusão, eu quis trazer essa parte do discurso também para a gente pensar. Outro ponto é a prática, né? O que se destoa do discurso. Percebam que foi toda uma integração pensada entre essas temáticas. A prática, ela se destoa, e a prática não é apenas a prática docente, é a prática social, é a prática econômica, política, porque nada disso está distendido dessa realidade, tudo se conecta, né? Então, a prática na inclusão, ela caminha, né, a lentos passos, como eu coloquei aí, a passos lentos, porque a prática docente, a prática da educação, dos sistemas educacionais, elas não querem mudar. A gente vai para uma formação, eu falo de experiência própria, e na formação você se enche do discurso, do lindo discurso, mas você vai para a sua sala de aula, normalmente você não muda nada. Você tinha aquela aula que ela estava há 10 anos lá no seu baú e você é professor há 10 anos. Então, aquela aula de história que você deu há 10 anos, às vezes você pega, mas eu já tenho esse material. Então, você vai lá e você pesquisa na internet. Eu vou botar aqui só uns 3 autores que falam das mesmas coisas, só são mais atuais, e tudo certo.
Então, assim, finda que a gente, na prática, traz as mesmas coisas. Finda que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que essa semana que eu escrevo, né, eu já tenho alguns artigos publicados, tenho vários submetidos, e essa semana passada eu tive uma experiência que eu enviei um artigo científico, né, seguindo todo o rigor científico, em parceria com 2 professores aqui do Acre, excelentes profissionais, por sinal. E aí a equipe da revista, quando viu que esse artigo ele está todo dentro do rigor científico, né? E é sobre até o centenário de Paulo Freire. Um excelente trabalho. A equipe não permitiu que os pares vissem, porque já viu como que vai fazer um artigo científico levando poesia. Entendeu? Então, cadê o novo? Cadê, né, aquilo que Paulo Freire coloca? Vamos inovar, né? Vamos dar a oportunidade de combinar elementos. Já passou quantas horas aí, Lívia, por favor? Quantos Agora minutos? são 14h33, foram 30 minutinhos. Eu acredito, né? Pode ficar tranquilo. Então, quando a gente fala, é algo que se solta, né? Que a fala, o discurso, ele se perde. E a prática é o que realmente se concretiza, né? E aí o que é concreto normalmente está muito batido, as pessoas não querem mudança, as pessoas não colocam, a maioria não colocam em prática o que se discute. Então, é nessa perspectiva. Mas por que um artigo científico não pode levar poesia? Só se for para a revista que tem poesia, que é uma revista específica para poesia, entendeu? Então, esse artigo ele tem 3 tópicos, 2 tópicos, né? Um totalmente de contribuições teóricas e tal, e esse outro dentro de uma poesia, toda baseada em Freire. E daí a edição, o setor editorial já não permitiu nem que passasse, entende? Então, são exemplos que eu estou trazendo para vocês, que a gente fala de novidade, mas a gente não tem assim, essa sede pela novidade, para colocar o novo em prática, para saber que aquilo vai dar certo ou não. A gente precisa experimentar, né? Freire fala em quase todas as suas obras, o experimento é fundamental, o ressignificar é necessário. Então, vamos trabalhar, vamos pensar na perspectiva do novo, porque só jogar as pessoas com deficiência nas instituições não resolve. Eu passei maus bocados no meu mestrado, porque lá nos institutos existe o NAPNE, mas o NAPNE, infelizmente, gente, o NAPNE não dispõe de equipe muito profissional, o NAPNE só trabalha com os intérpretes de coordenador e revisor Braille. Aí você fala, como que um setor desse vai formar professores, entende? Então, eu fico pensando, mas o decreto 7611, ele diz que a pessoa, os professores professores e gestores, devem ser formados pelo núcleo de acessibilidade. Mas se o núcleo não tem pessoas capazes, né, não pela capacidade de cada pessoa, porque existem muitas pessoas capazes, né, pessoas profissionais, mas dentro do seu cargo, todo cargo há suas limitações. Não tem como eu dizer para um profissional braillista, ele é excelente na área dele, diga-se de passagem, né, lá tem 2 pessoas nessa área, excelente. Os intérpretes são excelentes na área dele, mas como que eu vou dizer para o intérprete, vai formar um professor para lidar com autista? Me diz aí, como que eu vou pedir de uma pessoa dessa? Então, não tem como, gente, falar de dizer, nós temos sim, é tudo, né? Inclusive, normalmente a gestão ajuda, né? A coordenação, às vezes, né? Eu creio que não seja o seu caso, tá, Lívia? Mas a coordenação, às vezes, ela fica muito presa à gestão, né? E aí, quando isso acontece, fica pior ainda, o processo fica muito pior. Isso acontece nos NAPNs, nos NAs da vida, por todo canto. Então, eu estou falando de prática. A prática é outra coisa. O aluno com deficiência está acamado, experiência própria, tudo já vi, né, nessa vida.
já vou para 12 anos de experiência nessa área e de vivência, já estou hoje com 42, né, que eu já nasci com deficiência, tendo que lidar com os bichos no mato, tendo que me virar. Então, assim, já tenho, né, uma certa experiência para conversar sobre a tal prática. E aí, essa prática, ela respinga diretamente na gente, entende? Porque nesse mestrado eu fiquei pela graça, né, se é que vocês entendem. E aí, por sorte, né, tem uma pessoa lá que eu conheci, que é uma excelente profissional, e ela me ajudava bastante nessa parte de olhar se os meus textos, né, estavam mal formatados, ela ir lá e formatar, ajeitar algumas coisas, né, que é impossível para eu dominar, porque até a pessoa que enxerga bem vai lá, mexe no computador e desfigura tudo. Se desfigurar uma vez, eu já não vejo mais, né, já não vejo mais. E daí, então foi muito difícil, gente, muito difícil, né, mas graças a Deus consegui. Mas se eu fosse, né, uma pessoa daquelas que desiste fácil, eu teria desistido. Aí eu posso chegar no final e dizer, não, mas eu tive apoio. Eu não tive apoio, gente. Então, eu tô lá sendo a pessoa, né, bombardeada pelo descaso público, né? Então, não tem como você dizer que uma inclusão dessa forma acontece. Você, em outras palavras, você se mete ali e luta pela resiliência e você fica. Mas que dizer que você teve aquele apoio que você necessitava, em momento algum, nesse ensino remoto, de janeiro de 2020, de janeiro de 2021 a junho, que foi quando eu defendi, o NAPRE não perguntou se eu estava viva. Entende, Antônio? Você está viva ainda nesse mestrado? Você ainda existe? Em nenhum momento. Então, assim, são questões que eu não estou criticando o NAPNE e IFAC. Eu estou colocando que isso acontece em várias situações, em vários lugares, em vários espaços educacionais, né? E isso nas escolas acontece muito mais do que nesses institutos, porque lá na escola, normalmente, são pessoas, alunos ainda muito jovens, né? Mais fácil de levar pelo discurso, como eu acabei de falar. Então, são questões que a gente precisa repensar entre o discurso, que quando você vai para um evento, né, não é o caso desse daqui, porque eu ainda não vi, né, Lívia, de dizer assim que está tudo lindo, com as possibilidades do discurso, mas na prática não está tudo lindo. Então, eu acho bonito quando a coordenação dos núcleos, quando a direção, quando a gestão é capaz de dar a cara e dizer, nós não estamos dando conta, não está dando tão certo, mas nós estamos lutando. Não é fácil? Não. Temos 10 profissionais para lidar com 40, 50 alunos com deficiência, né? Não estamos respondendo, mas estamos lutando e reconhecendo que precisamos melhorar. Isso que eu acho interessante. Mas quando você assume que está tudo bem e o aluno está lá, com licença da palavra, se ferrando, aí é tenso, né? E aí não tem como melhorar a prática. Por isso que eu digo, a prática ela só pode evoluir, ela só pode melhorar a partir de práticas, né? A prática antiga ela precisa evoluir a partir de novas práticas que vão alimentar aquilo que se espera. É um processo de inclusão, ele demanda muitas questões, demanda uma equipe muito profissional, né, esses núcleos de acessibilidade. Eu não sei se a Lívia concorda comigo, eu trabalho no núcleo, ela diz assim, Antônio, mas tu fala mal. Não é mal, gente, não é mal. Eu trabalho no núcleo, se eu fosse dessas que veste a camisa do discurso, eu dizia, nossa, tá lindo, não tá, não tá. Né, na UFAC, nós temos uma equipe muito pequena, né, nós não damos conta nem da metade do que tem que ser feito, não tá bom. Então, acho que a gente precisa lidar com a verdade. A gente precisa tentar melhorar a partir da verdade. Tem como eu sair dizendo que está tudo certo se não está. Né? Eu vou estar mentindo? Não vou. Eu sou vítima desse processo do discurso há muitos anos. Então, se eu estivesse fazendo isso, eu estava sendo hipócrita de dizer, não, já está bom, a gente faz um excelente trabalho. Dentro das nossas possibilidades, a gente tenta desenvolver um excelente trabalho, mas ainda muito limitado, muito aquém daquilo que a gente gostaria, né? Então, penso que
se eu disser que o NAPNE, IFA, que é onde eu formei lá, está capacitado para formar professores, eu vou estar sendo hipócrita, vou estar mentindo de acordo com a minha especialização, né? Sou especialista em educação inclusiva, então eu não poderia dizer que eles estão aptos, porque não estão. Desculpa. E aí você vai formar professores universitários, professores de instituto, você não vai formar professores que estão lá na iniciação do ensino fundamental, do ensino infantil, porque lá você começa do mais básico. Aqui você já tem que estar com o nível mais elevado. Aqui você precisa já ter experimentado outras coisas para poder chegar num professor universitário e convencer ele que você é capaz de trazer algo diferente. Você precisa levar. Você não pode levar só o que o copia-cola do Google. Não adianta. O professor acessa o Google e diz, mas ele pegou daqui. E daí? Então, não adianta trabalhar dessa forma. Então, essa é a minha reflexão, assim, que eu tento fazer para mim e trazer para os demais, né? Trazer para os outros sobre a prática. A prática docente, ela precisa ser elaborada, né? No caso, planejada, ela precisa ser organizada e ela precisa ser, como se diz o ditado, operacionalizada. Então, essa operacionalização, ela precisa se dar a partir de atitudes, porque a parte mais difícil é a nossa mudança de atitude. Mudando a atitude, as coisas começam a melhorar. Porque, normalmente, o professor que entra na sala para dar sua aula e ele diz, ninguém vai falar nada até eu terminar de expor a minha aula, correto? Então, ele está fazendo isso há quantos anos? 10, 20. Todo aluno diz aquele dali, ninguém pode nem dar uma tossida lá na aula dele, embora escutar o homem. Né? Então, ele não se permite. Gente, se tiver algum levantamento, vamos discutir. Quem trouxer alguma coisa para, né, acrescentar na aula, vamos tentar melhorar, vamos discutir juntos. Então, esse permitisse, esse despisse, né, eu digo do discurso da mediocridade, né, nos meus artigos. A gente precisa se despir de uma coisa muito pragmática, que já está impregnado, enraizado em nós. A gente precisa dar lugar, eu preciso dar lugar para ouvir o outro, eu preciso me abrir para a diversidade, porque qual é o problema de ter um homossexual na minha família? Qual é o problema de ter uma pessoa com deficiência lá na esquina e eu pedir, ver se ele precisa de alguma ajuda? Qual é o problema de eu ter uma pessoa preta ou negra, como as pessoas prefiram, né? E cada um prefere a sua forma melhor. Qual é o problema? Então, a gente precisa se permitir a essas perguntas. Qual é o problema? O problema é do outro ou é meu? Porque se o outro está na condição dele e eu estou me recusando a aceitar essa condição, o problema não é do outro. O problema provavelmente é meu, né? Então, se a gente começar a se perguntar qual é o problema e tentar se inserir dentro dessa realidade, a gente começa a entender por que eu estava fazendo isso antes, se é uma coisa que não caberia eu estar fazendo. Por que eu estaria maltratando um idoso só porque ele é idoso? O problema é dele? Não, o problema é meu, que estava fazendo a coisa indevida. Então, assim, se a gente se der lugar, né, para querer melhorar, é possível. E na prática docente, eu digo educacional, porque o processo de inclusão ele não acontece na sala de aulas apenas, né? Ele acontece... Só um pouquinho, vamos dar uma diminuída aí. Ele não acontece apenas, né, no ambiente educacional formal, ele acontece na nossa casa, acontece em N situação, né? As práticas educativas, elas acontecem em diversos e variados lugares e diversas formas. Então, não é apenas o professor, né, que vai estar dando rumo ao processo de ensino-aprendizagem, seja do aluno com ou sem deficiência.
Só um pouquinho, tá? Eu vou beber aqui um banho de água. Rapidão. Antônia, Pronto. Antônia, eu ia falar, enquanto você fica à vontade para beber água, que eu sei que cansa, né? A nossa Só um voz pouquinho. cansa Agora deu um uma... pouco. Oi? Eu ia falar para você beber sua água, enquanto isso, se eu poderia, você me permitia fazer um comentário rapidamente para você conseguir beber água, né? Que a gente cansa muito falando. Fique tranquila. Só para contribuir mesmo, se você me permite, realmente o que você disse com relação ao trabalho do NAPNE, são muitas as dificuldades aqui no Instituto Federal de Rondônia. Nós temos, né, o NAPNE em todos os campi do IFRO, mas ainda precisa de muito investimento, de capacitações, e você veio trazendo aí um símbolo muito, assim, que eu não conhecia, da pessoa, assim, realmente com as mãos abertas, mostrando realmente que é muito mais, né, do que um sentimento, né? Porque tem pessoas que falam, não, sim, eu sou a favor da inclusão, com certeza, mas na hora de dar a chance da pessoa realmente ocupar os espaços, fala, não, não, é melhor que não, porque pode ser que não saia muito bem, pode ser que não dê certo, e a partir de uma fala sua naquele evento, Inclui F, que eu te conheci lá, inclusive, foi que abriu a minha mente para a gente planejar uma das atividades desse nosso evento da semana, porque ontem, na abertura, nós tivemos uma atividade que foi organizada, elaborada totalmente pelos alunos. Alunos com deficiência e alunos sem deficiência. Então, os alunos ajudaram a organizar, os alunos desenvolveram o projeto, os alunos com deficiência relataram as suas vivências. Enfim, a gente dando realmente a voz, né, para os alunos da inclusão. E muito mais do que incluir só a pessoa com deficiência, incluir todas as pessoas, né, que a gente vê quando a gente inclui o aluno com deficiência, nós também estamos sendo incluídos, porque muitas vezes muitos de nós somos excluídos na escola, não conseguimos participar de atividades como, por exemplo, projetos de pesquisa, extensão dentro dos institutos federais. Então, essa fala sua realmente vem contribuir muito para a nossa realidade, Antônio. Aí eu estou naquele slide das imagens de inclusão, você gostaria que eu passasse para o próximo? Sim. Só pela questão, já para a gente já estar na última discussão, né, sobre a prática, o discurso do capacitismo, você já pode passar para o próximo. Tá? Isso. A gente Aí vai discutir. no próximo tem escrito o fantástico discurso inclusivo, a prática a passos lentos e o capacitismo camuflado na sutileza discursiva. Certo. Então, obrigada, Lívia. Se você não sabe a alegria que você me deu quando você falou, né, no meu WhatsApp, aquela vez que você tinha repensado essa ideia da pessoa com deficiência, e assim, a questão da prática, ela inclui essa dinâmica, né? E principalmente que eu vou fazer essa abordagem no tema capacitismo, né? Que é o nosso próximo. Estou finalizando já a questão da prática, porque a prática, gente, é isso: é fazer com o aluno, né? Como diz Paulo Freire, desenvolver atividades e respeitar as especificidades de cada estudante, né? Como assevera Vygotsky, que o processo educacional ele pode se dar por diversos meios, né? Seja de variadas formas, né? Eu poderia ter trazido isso para vocês tudo em letras, ou eu poderia apenas ter trazido um podcast para vocês ouvirem. Então, são vários caminhos que dá para a gente conseguir, e eu trouxe por imagem, né? Através de imagem. São vários meios que a gente consegue apresentar uma mesma coisa. Então, o processo de acessibilidade, de colocar a pessoa com deficiência em igualdade de condições, se dá a partir dos meios, porque a dificuldade da pessoa está esbarrada nas barreiras atitudinais, principalmente comunicacionais, né, e principalmente de acessibilidade curricular, porque é aí que elas, né, são meio que paradas. Às vezes o professor só trouxe o texto em PDF e ele não quer botar em Word.
né? Tem professor que morre, mas não quer colocar o texto dele em Word. Mas o aluno só consegue ler em Word. E aí? Então, assim, a gente esbarra muito nessas questões. E o nosso é só a caráter, né, a título de reflexão mesmo. Que se houver a redução de barreiras atitudinais, a gente consegue chegar, né, a um lugar talvez não tão sonhado, mas pelo menos melhor. Né? E o nosso próximo texto, nossa próxima temática é o capacitismo, né? Eu costumo dizer que ele está camuflado na sutileza discursiva, né? Que é algo que eu trago também nos meus artigos, porque, como eu já coloquei para vocês, né? Vocês perceberam que essas temáticas elas conseguem, né? Ter essa interligação, essa interface clara. E aí o capacitismo ele vem acobertado dentro da inclusão que perpassa pelo discurso e que chega na prática, principalmente na pessoa, né? Atinge em cheio a pessoa com deficiência. Ele se realiza na prática educacional, na prática social, enfim. Aí, o que é o capacitismo? O capacitismo é um conceito, né, que ele é novo, né, um conceito já tido nos Estados Unidos, né, ele foi aceito, discutido nos Estados Unidos e há poucos anos ele vem ganhando espaço nas demais sociedades. E aí esse capacitismo nada mais é do que o ato de você reduzir o outro, invisibilizar o outro, desprezar o outro, né? Eu estou falando aqui em palavras claras, gente, que é para vocês, porque vocês buscando na internet vai ter outras palavras, mas como eu estou falando, é o poder discursivo, é o que eu trago para vocês. Gosto de trazer a potencialidade discursiva, porque a palavra ela diz muito, dependendo do momento e da necessidade. Então, esse valor discursivo, esse valor significativo do capacitismo, em suma, é isso. É você incapacitar o outro a partir de conceitos que você já tinha, a partir de conceitos que você cria, a partir de mundos que você acredita por ser o ideal, a partir de corpos. Quais são os corpos ideais? Né? A cultura diz que os corpos ideais são pessoas brancas, né? Pessoas de olhos verdes, pessoas de altura X, e aí isso invisibiliza o outro, invisibiliza a pessoa comum, a pessoa negra ou a pessoa preta, como queira. Então, isso é um discurso de invisibilização do outro, e isso é capacitismo. É você olhar para a pessoa com deficiência e ignorá-la porque você não vê ela, você vê a deficiência. Quando você vê uma moça com deficiência intelectual, você fala, às vezes, né? Isso já é de praxes. Ela é tão bonita, bichinha, se não fosse doente, né? Se ela tivesse a cabeça boa. Então, o que é uma cabeça boa? Né? Olhe para o discurso. O que é uma cabeça boa? O que é tido como bom? Quem disse que uma pessoa com deficiência intelectual não é capaz de ser uma mulher, de ser uma mãe, de ser filha, né? De responder aos anseios que não são os meus, mas os dela? E nós queremos nos projetar no outro. Se o outro não responder à minha projeção, então ele não serve, entende? Então, isso é incapacitar o outro por meio da minha visão fechada. Eu tenho uma visão daquilo que é real, do que é ideal, e esse padrão ele me coloca dentro disso, porque é eu que não saio dali, não são as pessoas. É eu que estou preso nessa mediocridade de achar que eu é que tenho que ser a verdade diante de todos, e que a minha verdade é que tem que valer. E eu posso incapacitar a pessoa com deficiência no trabalho. Então, gente, falar do capacitismo, eu sou uma das vítimas, assim, daquelas que já passou tudo que vocês pensarem. Eu já fui
pelos meus parceiros de trabalho, né? Aqueles teóricos, teoricamente, aqueles que seriam os que iriam me dar apoio, que iriam me apoiar, me contribuir comigo, me auxiliar no setor, de acontecer, de eu chegar, não saber onde é que era o restaurante para ir almoçar, que no começo eu trabalhava o dia todo, e aí pessoas que mais solidárias, mais inclusivas, vocês auxiliam a Antônia, porque ela não conhece o ambiente é grande, tudo bem. E quando eu procurar, as pessoas já ter sumido, ter ido almoçar e ter me largado lá. E isso porque eu sou uma pessoa empoderada, eu sou uma pessoa que briga pelos meus direitos, eu sou uma pessoa que grita nas escritas, entendeu? Na minha escrita, ela não é muito mansa, quando preciso me expor as situações que eu já vivenciei, inclusive tem um relato de experiência, essas coisas, que são realidades, são coisas vivenciadas na prática, gente. E comigo eu tenho baixa visão. Agora, vocês pensam uma pessoa com deficiência intelectual, vocês pensam uma pessoa totalmente cega. Quantas vezes eu não me peguei com pessoas totalmente cegas, se debatendo para ver se acham um ambiente ali, e as pessoas que enxergam bem passar por ela e elas estarem invisibilizadas, entenderam? Então, às vezes, eu tá no meu ambiente de trabalho, o meu computador não tem internet, o computador de todo mundo tem internet, o meu não. Porque a Antônia não mexe, não sabe nada de internet, entendeu? Então, só que eu sou dessas, né? Fico só assistindo um ambiente para depois eu reagir. E teve momentos assim que as pessoas não sabiam fazer. Eu já trabalhei 6 anos como técnico em gestão pública, então essa questão de redação de expediente, né, tranquilo. Então eu via pessoas se batendo para fazer um ofício, mas se batendo. Assistente social, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Outras pessoas, como é que eu vou fazer isso? E eu sabendo fazer isso, eu ficava olhando para a pessoa. Aí, para algumas eu falava, gente, se vocês quiserem ajuda, né? Porque eu sempre ficava ali, vamos dar esse lugar aqui, mais tipo, colocar a Antônia aqui na recepção, que é para dar uma boa tarde para as pessoas que chegarem. E ali, quando eu via, né, um certo dia, eu via a pessoa aperreada, não sabia fazer um memorando de jeito nenhum, e disse que não ia conseguir mandar aquele documento naquela tarde, porque não sabia. E tendo um modelo de meu amor, vamos lá, senta lá. Então, a gente fez o documento, foi... Aí, depois que eu fazia uma coisa uma vez, então aquela pessoa já, nossa, Antônia, eu vou precisar de ti, Antônia, sempre assim, né? Então, é a questão de incapacitar sem conhecer. Isso é o capacitismo. Por isso, Lívia, que eu coloquei naquela palestra, fui feliz em levar essa temática, porque nós estamos acostumados em apresentar pessoas com deficiência visual, pessoas com surdez, né? Ou surdas, porque tem até alguns autores que não gostam dessa ideia de surdez, mas eu não tenho isso, entende? Para mim, cego é cego e surdo é surdo, e não tem quem vai mudar essa história. É fato, o que precisa ser trabalhado é a partir da dificuldade da pessoa, né? Então, eu não enxergo esse negócio de nomenclatura, de bonitinho, como sendo coisas proveitosas. Para mim, é meio que perca de tempo, mas cada pessoa pensa de uma forma, né? E eu respeito também. Então, assim, quando eu me posicionei nesse sentido, Lívia, graças a Deus, despertou em você essa ideia, porque a gente, às vezes, não quer levar a pessoa com deficiência intelectual com medo dela falar alguma coisa, de repente, com medo dela, né, rasgar roupa na frente das pessoas, porque as pessoas estão presas nisso. Mas ele, aqui, né, vamos falar a linguagem tosca, ele é doido. Mas como é que você vai lidar com um doido? Respeitando ele, gente. Respeitando a pessoa que tem a deficiência intelectual, você vai lidar com ele. Se ele, por acaso, falar o que você não espera, você já vai ter... De repente, ele vai apresentar um trabalho, ele fala coisas que, de repente, não está no padrão. A gente vai ter que entender, a sociedade vai ter que entender que aquilo é o limite dele, que aquilo ali é a maneira dele se expressar e que a gente precisa respeitar o outro. E não inibir. Não, a pessoa com deficiência intelectual, às vezes, canta muito bem, mas ninguém é capaz de deixar ele cantar num evento, com medo dele agradecer a outras pessoas que não tem nada a ver com o evento. Gente, é outra pessoa.
é outro universo de manifestação, então vamos respeitar o outro, né? Então, se a gente partir do princípio do respeito e de dar voz a quem é dono da voz, a gente vai melhorar muito. Se você quiser complementar alguma coisa, Lívia, para a gente continuar, vou tomar mais um golinho d'água. Isso, aqui é bem quente também, viu? A gente fica com a garganta bem seca, nossa região norte aqui. Mas é isso mesmo, Antônia. E quando a gente fez essa primeira atividade desse evento com os nossos alunos, eu recebi alguns questionamentos, falando, mas e se eles falarem coisas que não vão ser boas? Se falar que o IFRO não está atendendo eles no NAPNE, que você coordena? Aí eu falei, a gente vai ouvi-los. E a partir dali a gente muda o nosso trabalho, a gente busca melhorar, a gente precisa ter humildade, né, para saber que nós erramos, que nós não ouvimos as pessoas, né, nós não ouvimos, a gente só escuta ali, anota, faz um encaminhamento e deixa de realmente entender o que a pessoa precisa, né, a gente precisa de uma escuta sensível hoje, e na pandemia, os nossos alunos com deficiência, inclusive com autismo também, foram muito afetados. Porque o distanciamento mesmo, você não consegue ali, mesmo por mais que existam ferramentas muito boas, né, como o Meet, que a gente está usando agora, mas não é a mesma coisa do que uma convivência diária, né, Antônia? E quando a gente pensou em você e alguém, por exemplo, que eu conheci, que chegou a ser servidor público, se formar, fazer um mestrado, a gente vê assim como uma inspiração muito grande, porque eu trabalhei com crianças autistas, hoje eu trabalho com adolescentes, e a gente quer que eles cheguem a ocupar esses lugares, que não desistam, porque as dificuldades elas surgem todos os dias para esses alunos. E o discurso que você tanto disse com relação a como isso influencia, né? Às vezes o aluno tem muito potencial, a família apoia, nós apoiamos, mas quando existe uma pessoa, às vezes, que faz um discurso contrário, de que, olha, o Instituto Federal não é para você, porque aqui são conteúdos que a gente precisa trabalhar e você não vai conseguir aprender. Então, que tal você ir para outra escola, que de repente vai ser melhor? Às vezes as pessoas fazem isso até por um certo... por acreditarem mesmo. E acreditando que realmente não é o alcançável, né? Você formar um aluno autista que depois vai ser um técnico em edificações, um técnico em eletrotécnica, um técnico em informática, que são os cursos que nós temos aqui. E hoje nós temos legislação, né, Antônia, que garante a esses alunos o acesso à escola, aos níveis mais elevados de ensino. E essa é a nossa luta. E dando espaço para que esses alunos realmente tenham voz e que sejam realmente respeitados nas suas limitações também, naquilo que eles não conseguirem fazer, porque às vezes tem um discurso que vai ter que fazer tudo, mas a gente sabe que não é tudo, ninguém consegue fazer tudo, ninguém aprende tudo, todos nós temos limitações, e aprender realmente com você, uma pessoa experiente, né, uma pesquisadora, eu lhe digo, continue na sua busca por publicar os seus artigos, porque a gente que precisa fazer esse movimento para que as coisas aconteçam, porque aí, a partir do momento que publica o seu, outros pesquisadores também sentem a mesma abertura e publicam ali coisas que, por mais que a academia fale, não, isso aqui talvez não é ciência, mas a gente vai provar que sim, e que a pessoa com deficiência também pode ser um pesquisador. Então, acho que a sua experiência, né, de vida, a sua forma, né, de abordar o conteúdo vem trazendo assim, muita importância para esse momento que a gente está vivendo no Instituto Federal e também no nosso país, né, Antônia? Antônia? Está desligado o microfone, Antônia. Eu digo, para você ter uma ideia sobre o capacitismo, vou fechar minha câmera um pouquinho aqui, tá, Lívia? Que eu estou com minha bebê aqui, dando uma perreadazinha. Eu não estou conseguindo ver a sala que eu estou apresentando, Antônia, mas pode falar. Então, eu digo, para você ter uma ideia da questão do capacitismo, faz muito tempo que eu já penso a inclusão, já penso a formação
docente noutra perspectiva, né? Porque o meu pensar sobre incluir, ele precisa ser do específico para o geral, né? Não tem como ser... Eduardo, para aí, filho. Ele não tem como ser do geral para o específico. Você não pode pensar uma adaptação para todos os alunos com deficiência, né? Todos surdos, todos cegos, todos baixa visão. Cada um é diferente. Então, você precisa partir do específico. Você precisa que o professor... orientar que o professor precisa conhecer o seu aluno, né? Porque se for partir do geral, que todo mundo vai para o mesmo ambiente, que todo mundo faz as mesmas coisas, não vai funcionar. Né? Não vai porque... E é aí onde, assim, me chamou a atenção na apresentação de uma das pessoas daquele dia lá. Meu Deus, minha filha! Minha filha mexendo aqui. Então, o que chamou a atenção foi que uma professora fez um estudo, junto com uma outra, não sei se você lembra, sobre pessoas com deficiência, acho que era deficiência intelectual, alguma coisa assim, mas de grau mais leve, e fizeram esse estudo e vieram apresentar um trabalho sobre os resultados sem essa pessoa ter sido nem consultada, né? Então, aquilo ali me incomoda bastante, porque como você vai fazer um estudo na sua instituição, que você é professor daquele aluno, que você nem aborda, nem conversa com aquela pessoa, né? Como que você nem deixa aquela pessoa ciente do que está acontecendo a respeito dela, né? Então, a pessoa ali deveria ter dado, né, a sua versão naquele artigo ali, teria ficado muito mais rico naquele trabalho se aquelas professoras tivessem ouvido aquele aluno, tivessem escutado eles. Quais são as suas dificuldades? Por que você não avançou nisso? Por que você não alcançou aquilo? Como que você recebe? Qual é a maneira melhor que você consegue aprender? Né? Muito mais prático e muito mais válido do que você estudar o outro, trazer questões do outro sem chegar nele, né? Muito, muito mais viável, eu penso, né? Se a gente partir do princípio de que o aluno precisa ser a centralidade do ensino, né? Porque, afinal, o professor ele é mediador, mas ele precisa mediar esse ensino com quem? Com o aluno. Se ele for dar aula sozinho, ele vai continuar na base da educação bancária, né? Que não deu tão certo. Então, nessa perspectiva, Lívia. E aos demais que estão assistindo, né? Agradecer. Acredito que, porque eu vou deixar espaço para alguém comentar, né, Lívia? Que alguém quisesse manifestar, fazer pergunta. E aí, essa questão do capacitismo, que eu ia só para fechar, eu já fui assim tão invisibilizada, né? Graças a Deus que Deus me ajuda a ser um pouco forte, mas tem dia que você dá uma descida, né? Você fica com aquela sensação de fragilidade mesmo, né? Porque você é ser humano e às vezes você não consegue ser forte a ponto de não chorar, né? Tem gente que fala, você é muito forte, mas quantas vezes eu não cheguei do trabalho, depois que as pessoas dormiam, eu ficar ali chorando e sabendo, né, que eu teria tanto, né, um tanto para oferecer, para contribuir, e ali aquelas pessoas que estavam à frente ficar, né, meio que me impressionando, me privando de falar, de participar. Muitas vezes, até das reuniões na universidade, eu fui privada de participar. Quando chegava um professor, as pessoas já cortavam o caminho para que essa pessoa não chegasse até mim. Então, assim, eu já passei tanta coisa, gente, que Deus sabe. E eu estou compartilhando, podendo compartilhar com vocês, porque isso só me ensinou, né? Me ensinou que eu deveria continuar estudando, continuar pesquisando, para que as pessoas não pudessem, né, me invisibilizar de fala nem de voz, porque eu sempre me empodero quando eu preciso, mas que não é fácil, não é uma luta fácil de você vencer. Mas é possível você, né, seguir resistindo, né? Porque ser pessoa com deficiência também é um ato de resistência, você precisa resistir. É uma pressão que vem, às vezes, de graça, né? Você fica pensando, mas por que
isso acontece de graça se você não está fazendo nenhum mal com a outra pessoa, mas só em você ser pessoa com deficiência. Você se apresentar, né, um tanto capaz, isso já incomoda. E isso é a força do capacitismo. E o capacitismo é uma situação que está arraigada, né, em vários âmbitos da sociedade. Né? Ele se sustenta principalmente no sistema, né, nos modos de produção, porque antigamente, em outras falas, em outros tempos, era porque essas pessoas não conseguiam dar conta da sua própria vida, né? Eles não conseguiriam produzir, e daí começou, a pessoa com deficiência não serve para nada, né? Aí matavam, outros abandonavam, e aí foi, de certa forma, se suavizando, entre aspas, né? Que eu até falo também nas minhas escritas, que o capacitismo ele é suave no discurso, mas nas práticas ele continua arcaico, né? Continua pesado, porque quem sente sofre, né? Não passa mais pelo processo de ser morto, de ser jogado no rio, mas ele passa por muitas coisas que pesam, que doem na alma, e são atitudes gratuitas, né? Porque muitas pessoas com deficiência, às vezes, sequer falam com as pessoas que as ignoram. Então, é isso que eu queria deixar, tá, para vocês. Aí, se tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade. Desde já, né, meus sinceros agradecimentos à Lívia e a todos, né, a Lidiane, aos colaboradores do evento, e muito feliz por participar, viu? Estou à disposição. Quem quiser me convidar, sempre que eu puder, vou estar presente. E espero ter contribuído com o evento, né? Eu acredito que a gente tem muito mais a discutir, né? Que isso é só o começo para todos nós, porque é um processo que está né, recorrente, é um movimento que se discute bastante, o processo de inclusão. Então, acredito que a gente tenha muito a contribuir, não só eu, mas todos que estão no evento, todos que estão participando aqui. Tá bom, Lívia? Muito obrigada a todos e estou à disposição para comentários, perguntas, fiquem à vontade. Ok, Obrigada, Antônia. Antônia. Só as referências bibliográficas que a gente já passou para eles, tá? Que você utilizou, as áreas leis. Até esqueci das referências, mas é porque eu também não... Eu falei, tipo, citei Paulo Freire, citei outros autores, mas eu não quis, né, trazer muitas referências, eu trouxe só as principais. Tá? Inclusive, Antônia, faltou as suas referências dos seus artigos, fazer a publicação, para que nós conhecermos também as suas produções. Eu senti falta aí do slide. Fiquei esperando as suas produções. Eu vou encaminhar para a Lívia, porque eu faço daquele princípio que eu fico no receio de levar, né, essa questão de referência no começo, para que as pessoas, né, não pensem, mas já só quer se promover. Então, eu tenho esse cuidado, tá? Eu sei que não é isso, né, não parte disso, mas eu vou encaminhar para a Lívia, para vocês poderem estar divulgando, eu agradeço, tá? Tudo bem, né, mas a sua fala não vai dizer isso, que você está se promovendo. Antônia, aqui tem alguns comentários da Rúbia Selene Pessoa. Parabéns, Antônia, orgulho de você, também sou do Acre. Nós já tivemos aqui com 52 pessoas na sala, muito bacana, né? Gostoso. Tem um comentário aqui também do Paulo. Deixa eu só... Paulo Brasil, professora Antônia, há alguns anos atrás tive a oportunidade de ter uma aluna surda. No primeiro momento fiquei sem saber o que fazer, pois não tinha nenhum preparo para lidar com aquela situação e fiquei preocupado. E agora? O que fazer? Procurei trabalhar a parte mais humana do que o mesmo ensino. Mas consegui. Realmente, professora, ainda estamos muito longe de dar o nosso melhor para o nosso próximo. Ainda bem, né? Um comentário válido,
Parabéns, porque quando você parte do lado humano, você parte para as atitudes, né? E as atitudes, elas fazem toda a diferença em qualquer ambiente. O Paulo também colocou excelente fala. E eu anotei alguns pontos aqui bem interessantes desde o outro momento que eu assisti, eu fiquei impressionado com o seu olhar, e esse olhar vindo das suas dificuldades, ele se torna uma fala diferenciada. E isso que é gratificante ouvi-la, porque como você colocou, quando a voz sai do teórico, pode ser que não tenha tanta autenticidade, e a sua fala tem autenticidade, porque você vivencia essas dificuldades, né? Mesmo com as lutas, os desafios, né? E o que você já alcançou, você vivenciou e vivencia isso, né? Então, para nós que estamos assistindo e ouvindo você, percebe identidade em você, autenticidade na tua fala, e isso é bem gratificante. Desde o segundo momento que eu estou ouvindo e assistindo você, e eu fiquei bem impressionada. Inclusive, você fez aquele questionamento, né, com a pesquisa da professora, e aquilo me chamou muita atenção, porque realmente, você assistindo, com o meu olhar, eu nunca ia ter aquela pergunta que você fez para ela: por que não convidou o aluno para participar da pesquisa? Então, esse olhar partindo do outro é algo que a gente tem que estar buscando a cada dia, porque a gente tem mania de querer olhar só para o nosso, né? A gente não olha para o outro, né? Para as dificuldades do outro. Verdade. Mas obrigada pelas palavras, né? Então, eu coloquei aqui uma parte que você mencionou, e aí eu só fiz um rascunho aqui sobre a questão, quando você colocou sobre os ambientes educacional, que esse ambiente tem que ser para todos, né? E quando você tratou da prática, essa prática não é só a prática docente, mas também tem que ser uma prática social, política, aí entra a questão das mudanças, né? Porque para que eu venha aceitar o aluno especial, o aluno com que seja diferente do dito normal, requer muito trabalho, né? É árduo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que estudar mais, e muitas das vezes, muitos de nós não estamos tão aberto para estudar, para poder buscar o diferencial, buscar ajudar, né? Não só ver a deficiência, mas ver a inteligência, a capacidade deste aluno. E é muito enriquecedor realmente a sua fala. Parabéns, e espero vê-lo em outro momento, porque nós aprendemos muito contigo. Obrigada. Sempre que puder, eu estarei à disposição. A Lívia quer falar? A Lívia levantou a mão? Ou foi a... Tamires. Tamires. Pode falar, Tamires. Tamires, se autodescreva. Eu esqueci, viu, Tony, de me autodescrever. Boa tarde a todos e todas, Antônia. Eu sou Tamires, estou na coordenação do NAPNE, do Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo curto, meio enrolado, meio alisado, e vestindo uma blusa preta. Ao meu fundo tem uma parede cinza. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha gratidão por você ter aceitado participar da Semana de Educação para a Vida. Foi maravilhosa a sua fala, gostei muito. E gostei muito da parte que você falou a respeito dos NAPNs, dos NAES da vida, né? Realmente, sim, eu estou na coordenação, mas a minha formação, eu sou intérprete, o meu cargo é de intérprete de Libras. Então, eu domino essa área. E muitas vezes eu me sinto perdida e até desamparada com relação à inclusão, como fazer acontecer no nosso campus. Sim. E ouvir falar de inclusão vindo de uma pessoa que diariamente luta para ser incluída na sociedade, nos espaços de convívio, é muito bom isso, porque nos traz uma visão diferente. Às vezes nós que enxergamos
e ouvimos, não conseguimos ter essa percepção de quem não enxerga, de quem é baixa visão, quem é surdo, né? Então, eu só quero agradecer e já deixar o convite para próximos eventos, tá? Foi muito boa a sua fala, gostei demais. Que bom, né? A gente sempre fica meio apreensivo, né? Se vai levar a mensagem que as pessoas precisariam ou gostariam de ouvir, mas eu espero, graças a Deus ter dado certo, porque a fala de vocês dizem isso, né? E isso para mim é gratificante, porque são temáticas que as pessoas, eu penso que são discutidas muito genericamente, né? E essas discussões, elas precisam estar eivadas de prática. Se não houver prática, o discurso solto, ele é lindo, mas ele não se torna sólido, né? E aí eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Antônia. Você quer fazer um agradecimento, alguma fala a mais? Não, só para complementar mesmo, né? Reforçar os agradecimentos e agradecer a participação de todos, né? Quem de repente quiser conversar comigo também no PV acerca de qualquer temática, né? Eu estou à disposição, tá? E você já tem o meu e-mail, né? Se alguém se interessar para falar comigo, discutir alguma questão, você pode repassar para essas pessoas, tá? E só agradecer mesmo, dizer que fiquei muito feliz. E, assim, o que mais me impactou foi ver a Lívia, né, de pronto, ela tentou mudar, né, quando ela falou comigo no PV, eu fiquei muito feliz, né, mais uma vez registrar, porque a mudança de atitude de uma pessoa, ela contempla muitas outras. De repente, essa atitude da Lívia contemplou todos os alunos com deficiência que quiseram, né, que estão abertos a participar das coisas, a falarem por si. Então, essa corrente, essa rede de respeito, isso não é só para os alunos com deficiência, tem professor que não permite os alunos dele nem falar, né? Se vai para um evento, ele tem que olhar o texto do aluno primeiro para ver se ele avalia, se ele valida, para poder ele colocar, né, em público, porque é sempre o medo, é um medo disso, é uma preocupação com aquilo, mas a gente precisa da voz do outro, cada um acima de 18 anos é responsável, né, pelos seus atos. Então, acho que essa questão de controle ou de individualização, ela não é saudável, né, não é saudável para os espaços educacionais e nem para a vida. É isso que eu, né, tenho a dizer, e mais uma vez gratidão. Obrigada, Antônia. Obrigada, Lívia, Tamires, aos alunos que participaram. Temos alunos também que aceitaram o convite, estão aqui, fico feliz de ver eles participando, e todos que ficaram aqui conosco, né, 52 participantes, é muito feliz, ficamos gratificadas, né, a Lívia, a Tamires e toda a comissão desse evento, e no mais agradeço a todos, e agora às 16 horas, né, vai ter outra palestra, todos estão convidados para continuar essa jornada de aprendizado. A Lívia quer falar alguma coisa para encerrar, Lívia? Agradecer mais uma vez a professora Antônia, a professora Leidiane, que aceitou o meu convite de estar mediando a palestra. A gente trabalhou muito nesse evento e eu sei que eu pude contar com ela, isso é muito bom, a união, né, para a gente trabalhar com a inclusão. E também a Tamires, que está aqui conosco. O evento é em parceria com o Campus Zona Norte, e a Tamires tem desde o início, né, acatado, nos ajudado. Se não fosse o Campus Zona Norte, a gente talvez não conseguiria realizar, né, o evento. E todos vocês que estão participando conosco, alunos, pais, professores, servidores de outra escola, né, comunidade em geral, que tem interesse por levar a inclusão a sério, né, garantir que esses alunos não sofram bullying, não sofram violência, e que, de fato, a gente possa construir um
uma cidade melhor para a gente, um estado melhor, né? E um país melhor também, através da inclusão dessas pessoas, de todas as pessoas, porque todos nós temos potencialidades, temos competências e podemos fazer, com certeza, uma nova história nas nossas vidas e também um mundo melhor, né? É isso, gente. Muito obrigada, Antônia. E a gente declara o encerramento da atividade. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão e boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos Boa tarde. e a todas. Tchau, tchau.